Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 26 de outubro de 2023, quinta-feira, precisamente, às 8 horas. Oportunidade em que julgaremos 47 feitos, além dos 70 processos finalizados na segunda-feira, dia 23, em julgamento virtual. Cumprimento inicialmente o desembargador Glauber Rego, Dr. Ricardo Tinoco, bem assim o Dr. Anísio Marinho Neto, primeiro procurador de Justiça, em instituição ao quinto procurador, que retorna a esta casa, desejando logo boas-vindas à sua excelência. De igual forma, cumprimento a assistência presente e também remotamente na pessoa do doutor advogado André Dantas de Araújo. Estendo meus cumprimentos ao senhor Antônio Alves da Silva Neto, analista judiciário, lotado no gabinete de desembargador Glauber Rego, em nome de quem cumprimento os demais servidores e colaboradores da nossa sessão no dia de hoje, além dos policiais militares e sargentos Edmilson e Vieira, lotados no gabinete de instituição de segurança institucional. A todos presentes, meu bom dia renovado. Na ordem administrativa, passaremos a leitura, discussão e aprovação da ata anterior. Eu aprovo, desembargador Glauber. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Expediente, senhora Ana Cláudia, redatora. Excelência. Ofício 018-2023, Natal 17 de outubro de 2023. O excelentíssimo senhor desembargador Vivaldo Pinheiro, agradecendo a moção de congratulações em virtude do seu natalício, somente. Não, muito obrigado. Indicações de proposta. Propõe voto de congratulações pela posse da desembargadora Berenice Capuchu de Araújo Roque, sétima mulher a ocupar a desembargadoria na história deste Tribunal de Justiça. Em votação a proposta de congratulações, desembargador Glauber. Acompanho, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também acompanho, senhor presidente. Proposta aprovada. Excelência, eu gostaria de me associar. Pois não, excelência. Proposta aprovada à unanimidade com a associação do doutor Anísio Marinho Neto. Para indicações de proposta, passa a palavra ao desembargador Glauber Rego. Não tenho nenhuma, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Eu também, sem proposições. Sem proposições. Passa a palavra ao doutor Anísio Marinho Neto, primeiro procurador, que retorna a esta casa no dia de hoje. Excelência, apenas para agradecer os votos boas-vindas e dizer que é sempre um prazer retornar a esta casa. Obrigado. Muito obrigado, excelência. Leitura e conferência de acordo. Eu não tenho, demais colegas. Também não. Doutor Ricardo. Também não tenho. Não tenho. Então abra a ordem jurisdicional com julgamento dos feitos com pedido de sustentações orais e demais processos apresentados em mesa na ordem regimental. O primeiro a ser julgado é o 28 da pauta, agravo em execução penal 081-0250-27-2023. Agravante, Nathalie Vilar de Souza Noronha, advogado, aqui presente, doutor André Dantas de Araújo. Relator, doutor Ricardo Tinoco. Feito em mesa, excelência? Em mesa. Inclusive, doutor advogado já está na tribuna, vocês podem, inclusive, adiantar o resultado, já acompanhado pelos demais membros da Câmara, não é isso? Isso, eu estou conhecendo e dando provimento à pretensão recursal. Perfeito, agradeço. Ok, então, doutor advogado dispensa a sustentação. Passamos ao segundo, que é o 42 da pauta da relatoria também do doutor Ricardo Tinoco. Habeas corpus 080-9969-71-2023. Impetrante, doutor Gustavo Moreira. Paciente EC-DUN. Em mesa, excelência? Em mesa, senhor presidente. Doutor Gustavo Moreira, como é um processo que cuide de segredo de justiça, nós apelaríamos a Vossa Excelência para evitar citar o nome das partes e também fatos relacionados que possam comprometer a boa dinâmica. Se Vossa Excelência quer mais à vontade, a gente deixa para o final, para retirar do ar e faria a sustentação integral. Vossa Excelência quem decide. Vossa Excelência, de acordo com apontado por Vossa Excelência, estou à disposição para a melhor condução dessa casa. Então, se Vossa Excelência, na oportunidade, puder tirar do ar agora, eu acompanho Vossa Excelência. Não, eu deixaria para o final. No final, acompanho Vossa Excelência também. Então, Vossa Excelência faria a sustentação evitando citar as partes e alguns fatos. No ar, no caso. É?
Mas Você esse prefere caso a é reservada? muito reservado, Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência esperaria Sim. ok, o término daqui dos demais, ok? Ok, Excelência. Muito obrigado, Vossa Excelência. Terceiro, Ana, ser julgado. Ok. O terceiro é o 13 da pauta, também da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco. É um habeas corpus 081, 0860, 92, 2023, impetente do Dr. Paulo Augusto Pinheiro. Está presente? Não. Paciente Juliana Xavier da Costa. Dr. Paulo Pinheiro confirmou que faria. Não está presente, Ana? Não está. Sim, é por... Sim, porque tinha presencial aqui. Foi não. Doutor Ricardo em mesa, Excelência. É mesmo. Doutor Paulo Augusto Pinheiro está nos assistindo? Sim, Excelência. Perfeitamente. Pois não, o eminente relator já anunciou que o processo está em mesa. Vossa Excelência tem até 10 minutos, Excelência, a partir de agora. Bom dia a todos e a todas. Pessoa do presidente desembargador Saraiva, cumprimentos eminentes pares dessa além da Câmara Criminal, colegas advogados. Excelência, o caso em tela, inicialmente se trata de uma denúncia aforada contra a nossa constituinte, também paciente, em tese, numa apropriação indébita qualificada. Certo? Mas existem algumas peculiaridades nesse caso, apesar do caso ser simples, que merece o relevo e merece a atenção de Vossa Excelência. Isso é a necessidade dessa sustentação. Estamos aqui inicialmente, na petição inicial, arguímos uma preliminar, ou pelo menos um fato em que não foi oportunizado à parte o acordo de não persecução penal, sob a alegação de que a denúncia já havia sido oferecida. E aí, outro relator, existe uma situação até mesmo engraçada, porque nós temos visto, inclusive, relutância por parte de alguns membros do partido em oferecer essa proposta. E nesse caso específico se torna mais evidente porque a alegação foi que a paciente tinha outros boletins de ocorrência. Ou seja, não estou falando em inquéritos policiais, não estou falando em procedimentos administrativos, estou falando em boletins de ocorrência, onde a própria lei, o artigo 28A, sequer utiliza isso para que se justifique essa negativa. No mesmo sentido, o juiz de primeiro grau entendeu que realmente a proposta não poderia ter a possibilidade de oferecimento, tendo em vista que a denúncia já havia sido oferecida. Então, isso, ao nosso entender, vai contra a jurisprudência do STJ, do STF e desta própria Câmara Criminal, que tem reafirmado, até mesmo em casos, inclusive, tais como, exemplo, aqui no próprio tráfico privilegiado, que é uma situação que tem gerado debates nos tribunais superiores, e até mesmo em acórdãos, antes do trânsito em julgado, tem encaminhado novamente ao órgão máximo do Ministério Público para que veja a possibilidade de se oferecer o acordo de não persecução penal, que nesse caso não existiu. Então, isso é um dos pedidos do habeas corpus. Passando para o mérito, também é uma situação extremamente delicada. Estamos falando de uma paciente que é advogada, que a controvérsia da questão diz respeito à suposta apropriação de honorários provenientes de um processo judicial. Veja, a denúncia em tese alega que a paciente se apropriou indevidamente de honorários provenientes de um processo. Só que desde o inquérito policial, essa situação já havia sido sanada. Não houve a justa causa necessária para o recebimento dessa denúncia, e digo por quê. Não é a defesa de Juliana que está dizendo isso, é o processo. Porque existem documentos, antes mesmo da denúncia, onde as partes transigiram, onde tanto a paciente como o seu ex-cliente firmaram um acordo de compensação desses valores, demonstrando exclusivamente a manifesta ausência de dolo e a manifesta ausência de justa causa para prosseguimento desta ação penal no primeiro grau. Inclusive, a parte, nesse acordo, frise-se, antes mesmo do oferecimento dessa denúncia, foi ao cartório,
reconheceu firma, inseriu nos autos com comprovantes de pagamento, transferências bancárias, e hoje praticamente já foi pago 80% dessa controvérsia, dessa suposta dívida. Então, estamos falando aqui de uma ação penal em que se pinha a paciente nos grilhões estatais, como se tivesse apropriado de uma situação já consolidada, já resolvida, antes mesmo do oferecimento dessa denúncia. Passando a isso, o que é mais grave é que isso tudo foi arguído em sede de primeiro grau e o próprio ato coator entendeu pela necessidade de instrução. E uma instrução que vai chegar, que tem gerado um prejuízo à parte, que tem gerado, inclusive, constrangimento às partes, porque a própria vítima, neste caso específico, diz que já recebeu os valores antes mesmo do oferecimento da denúncia, está comprovadamente nos autos. Então, com base nessa situação fática, e aí eu quero só chamar a atenção de Vossas Excelências, não estamos aqui pedindo o trancamento de uma ação penal, que é o mérito, que é o objeto principal do habeas corpus, por ser mais uma ação penal. Nós sabemos que o habeas corpus existe uma limitação na questão da cognição, e é uma medida excepcional, mas é uma medida excepcional porque o caso é excepcional. O caso é excepcional, diante de todas essas peculiaridades. Então, com todas as venhas, ao eminente magistrado de primeiro grau, que deu prosseguimento a essa situação, já caminhando para o final, existe a necessidade desta Corte analisar cautelosamente este caso, no sentido de comprovar o que a defesa está falando e está nos autos. E a reflexão também de Vossas Excelências, no sentido de que o aforado princípio pró-societar tem sido, inclusive, objeto de discussão grande no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do próprio STF. Inclusive, o ministro Rogério Schietti tem sido um crítico contundente sobre essa situação de que, no popular, existem denúncias deliberadas e denuncia, temos uma prática de denunciar, e que o réu, ou que aquele que está sendo compelido e que está sendo julgado, que, em outras palavras, no processo você prova sua inocência. E não é assim, Excelências. Justiça também é não denunciar. Justiça também é pedir o arquivamento ou promover o arquivamento de um procedimento que não existe justa causa para tal. E encerro essa humilde participação, desembargador Saraiva, citando trechos aqui do inquérito 2482, de relatoria do ministro Luiz Fux, no Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: já tive a oportunidade de aqui assentar que num sistema constitucional como o nosso, em que prevalece a presunção de inocência, a afirmação de que o recebimento de uma denúncia facilita a vida do paciente, porquanto ele terá melhores condições de comprovar a ausência de ilicitude, realmente representa uma blasfêmia contra a razão e a fé na justiça. Então, por todos esses argumentos, é que a defesa vem requerer que o habeas corpus seja conhecido e dado provimento, conforme a inicial. Agradeço, Vossas Excelências. Agradecemos, Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, conforme encontra-se disponibilizado a Vossa Excelência e a Valor Glauber, a pretensão consignada no HC, ela se biparte, ela se divide em dois pontos bem específicos. Um é que assume natureza de essencialidade, é o de respeito ao pleito de trancamento da ação penal, e, em segundo plano, a pretensa realização do acordo de não persecução penal. Eu fiquei bastante atento à sustentação proveniente da tribuna, o que, aliás, é requisito básico para a aprovação do julgamento, sobretudo pela natureza argumentativa e dialógica que deve revestir as decisões colegiadas. Mas, com referência a esse primeiro ponto, e não obstante se entenda que a hipótese trazida ela realmente não seja tão comum e evidencie realmente aspectos que mereçam o exercício de uma cognição mais detida, eu perfilho aqui no voto, Vossas Excelências podem conferir, uma compreensão de que nessa fase
é bastante complexa a análise do órgão jurisdicional, que vem a concluir, pela ausência de justa causa, ao recebimento da denúncia. Isso porque realmente é muito estreita, né, a cognição que se exerce nessa fase do procedimento, e porque realmente, ainda que reitere-se, a hipótese não seja tão comum, não se percebe nenhum vício, nenhuma omissão flagrante no que tange aos elementos essenciais da denúncia que viessem a autorizar uma rejeição da peça de forma preambular. Então, nesse sentido, havendo uma descrição bastante clara com referência à materialidade, aos indícios da própria autoria, e, portanto, a estrutura da peça increpatória encontra-se completamente atendida, este juízo, este relator, não compreende ser possível acolher a pretensão de trancamento. Já no que toca à pretensão de realização do acordo, melhor sorte realmente socorre a pretensão deduzida no HC. Eu digo aqui na ementa que, em consonância inclusive com os precedentes que já vêm sendo acolhidos por este órgão fracionário, inclusive após decisão recente proveniente do pleno deste tribunal, há a possibilidade de que o mesmo seja oferecido até o trânsito em julgado da sentença, inclusive com suporte, diga-se, em decisões provenientes do próprio Supremo Tribunal Federal. Então eu digo aqui na ementa, a retroatividade, inclusive para hipótese de crimes cometidos antes da vigência da lei alusiva ao pacote anticrime, como todos nós sabemos, em virtude da retroatividade in melius da lei penal. Então eu estou nesse sentido, conhecendo do HC, mas concedendo a ordem apenas parcialmente para, nesse segundo aspecto, admitir a oferta do acordo de não persecução penal, conforme se encontra lançado aqui no voto disponibilizado a Vossa Excelência. Como voto, senhor presidente? Pois não, agradecemos Vossa Excelência, e devo dizer que eu também acompanho Vossa Excelência, e colho agora o voto do eminente do Glauber Rego. Senhor presidente, eu havia deixado aqui, ainda não registrado o meu voto, não em razão da primeira questão que entendo acertada a decisão do relator. Eu denego a ordem neste ponto, mas eu renovo o debate com relação a essa possibilidade do acordo não persecução penal depois de já recebida a denúncia. Isso em razão do que já decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal. Eu, no caso concreto, mais uma vez, eu vou acompanhar a posição que é a que tem prevalecido aqui na Câmara Criminal, mas entendendo que, prevalecendo essa posição de admitir o acordo em momento posterior ao recebimento da denúncia, que deva prevalecer, já que a justificativa, a fundamentação é que está em aberto ainda o debate dentro da Corte Constitucional e que se admite a possibilidade em momento posterior, eu renovo a lembrança de que tem o voto do ministro Gilmar Mendes, que mesmo após o trânsito em julgado, até o trânsito em julgado, é possível o acordo de não persecução penal. Então eu vou acompanhar o relator admitindo essa possibilidade e deixando registrado aqui que decisão recente, eu estou vendo aqui, aquela que eu trouxe me parecia ser do pleno, ela não foi enfrentada de uma forma
mais precisa, mas tem uma aqui da segunda turma, a unanimidade de que não seria possível em momento posterior ao recebimento da denúncia. Então, somente esse destaque, senhor presidente. Acompanho o relator. Pois não, excelência. Então, ordem conhecida e concedida parcialmente à unanimidade de voto. Doutor advogado, muito obrigado pela presença. Agradeço, excelência. Bom resto de semana para todos. O terceiro é o 29 da pauta, relatoria também do doutor Ricardo Tinoco. É o 29. Apelação criminal 081-3408-06-2020. Apelante GDFBJ. Advogado doutor Igor Ramon da Silva. Em mesa, excelência. Em mesa, presidente. Doutor Ricardo está nos assistindo. Doutor Igor Ramon da Silva. Estou presente, excelência. Pronto. O eminente relator já anunciou que o processo está em mesa, é em segredo de justiça. Eu apelaria a Vossa Excelência para que evitar citar o nome das partes e fatos que venham a comprometer o bom andamento dos trabalhos. Vossa Excelência concorda? Concordo, excelência. As questões que a gente tem são de direito, as questões de fato também foram discutidas nos autos, mas é mais questão de direito mesmo. Pois não, excelência. Então Vossa Excelência dispõe a partir de agora de 15 minutos, excelência. Quero saudar essa Câmara Criminal, desembargador Saraiva, desembargador Glauber, juiz convocado Ricardo Tinoco, relator desses autos. Excelências, quero chamar a atenção de alguns pontos nesse processo, iniciando pela fase de instrução processual. Se trata de um caso de, em tese, extorsão na forma da Lei Maria da Penha. No caso dos autos, a suposta vítima procura a delegacia de polícia, pede medidas protetivas de urgência, alegando ter sido vítima de extorsão de seu ex-namorado, em razão de fotos íntimas, que essas fotos íntimas jamais vieram à tona nos autos, não se sabe de fato da existência dela. A prova inicial para o inquérito policial, para o indiciamento, se deu tão somente com base em print screens, provas de WhatsApp, de Instagram, que levaram ao indiciamento do réu, agora condenado. Na instrução criminal, onde se esperava do Ministério Público a produção de prova mais contundente que pudesse coadunar, pudesse se coligar com essas provas indiciárias em tese vigentes na fase do inquérito, foi ouvida apenas a declaração, teve declaração de uma amiga íntima da suposta vítima, a qual incentivou que a suposta vítima fosse à delegacia, fizesse tal denúncia. No entanto, é bom frisar e reforçar que esses celulares, tanto os celulares do suposto autor do fato e da suposta vítima, jamais foram periciados para que se pudesse comprovar de maneira cabal a existência dessas fotos íntimas, ainda que preservando o sigilo, obviamente, da intimidade das pessoas, ou, de fato, a existência das conversas com pedido de dinheiro ou mesmo a comprovação de pagamento de dinheiro. Acontece que o nosso cliente, apelante, foi condenado a uma pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, com base unicamente nessas provas, as quais não foram periciadas, os celulares não foram apreendidos, sequer foi feito relatório de investigação. Então, o nosso primeiro pedido é no sentido de anular por completo essas provas e, assim, promover a absolvição do réu por insuficiência de provas. Nosso pleito subsidiário, excelências, é em relação ao redimensionamento da pena, que, no nosso entender, no entender da defesa técnica, foi feito de maneira absurda. O réu condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, goza de bons antecedentes, era menor de 21 anos na época dos fatos, fato que não foi considerado pelo juiz de piso na prolatação da sentença, atenuante da menoridade, entre outros fatos que não foram apreciados por esse juízo na hora de dosar a pena. Então, cabe a essa Câmara Criminal fazer justiça, anular, primeiro ponto, anular essas provas que foram ilícitas, que foram colhidas de maneira, vamos dizer assim, unilateral. É como se aquela pessoa chegasse com prints
que não foram submetidos a qualquer perícia, entregasse esses prints na delegacia e assim dado aso a uma ação penal, a uma condenação criminal de um cidadão que, repita-se, tem bons antecedentes, tem profissão definida, tem residência fixa, uma pessoa de 23 anos que trabalha, que numa pena como essa sairá dessa situação como uma pessoa que usa tornozeleira eletrônica, né? Então, a gente pensa que essa pena deve ser revista, primeiro para absolver, se não pelo menos para redimensionar, considerando a atenuante da menoridade, né? O fato de que o réu possuía menos de 21 anos na época dos fatos. E esse é o nosso pedido. Eu quero pedir desculpas, Excelência, que a rua aqui está um pouco movimentada, estou fazendo de casa, muito carro de som, mas agradeço a atenção da turma. A presidência agradece a Vossa Excelência e devolve a palavra ao eminente relator. Presidente, a matéria de fundo tratada aqui na apelação diz respeito ao fato de que teria ocorrido a formação de juízo condenatório a despeito de não ter ocorrido, esse é o ponto, digamos, mais relevante, a despeito de não ter ocorrido perícia técnica nos aparelhos telefônicos da vítima e do réu. E essa alegada omissão retiraria, excluiria toda e qualquer possibilidade de formação de um juízo de culpabilidade positivo no tocante à conduta tipificada e apontada enquanto da autoria do apelante. A bem da verdade, e isso eu tento deixar claro nas razões que dão supedâneo ao voto, que a conclusão em sentido contrário, que respaldou o juízo condenatório, é de que há, sim, provas provenientes de prints, inclusive eu faço referência aqui, na parte que interessa, os relatos prestados pela vítima na fase inquisitorial e confirmados em juízo encontraram consonância com as declarações da pessoa aqui cujas iniciais são declinadas e com o conteúdo das mensagens extraídas do aparelho de celular por ocasião das ameaças. Aí eu identifico exatamente o documento que confere essa credibilidade. É o ID 15615032, das páginas que vai das páginas 10 a 27. Então, há sim uma referência material concreta em relação a esses fatos. Paralelamente a isso, com relação à alegada ausência de perícia dos aparelhos telefônicos, vale assinalar que os prints das mensagens de WhatsApp foram extraídos unicamente do aparelho telefônico da ofendida, não restando dúvida quanto à existência de diálogos entre as partes neste ponto. De mais a mais, o delito ele assume uma caracterização de crime formal, portanto, dispensa qualquer análise em relação a consequências materiais. O constrangimento por si só, não é? O núcleo do tipo constranger, que é próprio do artigo 158 do Código Penal, já esgota, já exaure, não é? A conduta ilícita, antijurídica e culpável que caracteriza a ação como criminosa. Portanto, nessa linha, entendo que bem andou o juízo sentenciante. E com relação ao pedido subsidiário, que concerne a desclassificação do crime de extorsão pela modalidade tentada, nessa perspectiva, com a consequente diminuição da pena, na fração de 2/3, eu tenho compreendido que não merece amparo em razão do que o próprio Superior Tribunal de Justiça, no verbete 96, acentua, quando diz: o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Então, com base nesses acertos, eu estou concluindo pelo conhecimento do recurso, mas negando provimento ao apelo interposto por G de FBJ, mantendo incólumes os termos da sentença prolatada. Como voto, senhor presidente? Pois não sei. Enquanto o revisor, eu também acompanho Vossa Excelência.
E ouço agora o desembargador Glauber Rego. Também, senhor presidente. Ratifico o voto registrado do sistema. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade em sintonia com a 5ª PJ. Doutor advogado, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Excelência. Bom dia aos senhores. Bom dia. O seguinte é da relatoria do desembargador Glauber Rego, é o 27 da pauta. Apelação criminal 081 9886 49 2023. Em mesa, senhor presidente. Apelante em mesa, né? GRJ. Doutor Henrique Batista Araújo Neto está presente, não é isso? Apelada Ana Cristina Quartucci Rezende em mesa. Doutor advogado, é segredo de justiça? Também. Viu, excelência? Violência doméstica. Violência doméstica. Evita citar o nome das partes, viu, excelência? E fatos que venham lá. Ok? Vossa Excelência concorda, né? Sim. Então, a partir de agora, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Bom dia a todos. Eminente senhor relator, senhor presidente, demais presentes, colegas advogados. A situação se refere a medidas protetivas de urgência que foram concedidas tão somente em razão de supostas alegações relacionadas a possíveis violências psicológicas. A suposta vítima compareceu à Polícia Civil, como de costume, e declarou que se sentia perseguida após o fim de uma relação conjugal. Acontece que não há provas, muito menos indícios desse fato. O apelante, ele é um sujeito conhecido na cidade, sereno, calmo, chefe de cozinha, empresário, jamais praticou qualquer fato da natureza que lhe é imputado, muito menos dispõe de registro criminal. As medidas que a ele foram impostas não só atingiram a propriedade e a liberdade, mas, acima de tudo, o próprio negócio, onde ele não só é sócio administrador, mas, acima de tudo, é o chefe, é quem conduz. Então, sem a presença dele nesse local, obviamente que o restaurante enfrenta dificuldades. Além da ausência dele no local, foi retirada a possibilidade de monitorar o ambiente do qual ele é administrador. Ele não tem acesso hoje ao sistema de câmeras. Então, como administrar um restaurante sem ter acesso a esse local, muito menos sem ter acesso às câmeras? Então, essa medida protetiva, em especial, essa que limita o acesso ao restaurante e limita o acesso ao sistema empresarial de vigilância, retira do apelante não só o direito de propriedade, do exercício regular, mas, acima de tudo, o direito ao trabalho. Ela é patentemente desproporcional, desarrazoada. As anteriores, que diz respeito ao contato, à distância mínima, elas são respeitadas como sempre foram. Respeitadas e serão, até porque nós estamos diante de um divórcio já consolidado. Inclusive, as partes, Excelência, compareceram à audiência no judiciário, não havendo nenhum clima de animosidade entre elas. O divórcio é uma situação já consolidada, limitando-se a questões de ordem patrimonial a nível de instrução. Então, nosso pedido, em especial, diz respeito às medidas que atingem o trabalho e a liberdade. Então, pugnamos pelo provimento da apelação, no sentido de que sejam afastadas as medidas protetivas por ausência de indícios que possam sinalizar algum risco em detrimento da suposta vítima, e, de maneira subsidiária, se esse pedido não for acolhido, que pelo menos seja afastadas as medidas complementares que ao apelante forem impostas no tocante à restrição de acesso ao seu local de trabalho. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Teve a palavra o eminente relator. Senhor presidente, a matéria importa em
segredo de justiça e o meu voto está disponibilizado e o advogado terá acesso. Resumidamente, eu estou conhecendo e negando provimento ao apelo, senhor presidente. Como voto revisor, Eu acompanho. também tive a oportunidade de analisar o voto de Vossa Excelência, bem posto, naturalmente com respeito à palavra do doutor advogado, mas eu também acompanho e proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade em sintonia com o parecer da 16ª PJ em substituição à 5ª. Muito obrigado, Excelência, pela presença. Bom trabalho. O HC da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, o doutor advogado Gustavo Moreira, é isso aí? É isso, Ana? Doutor Gustavo. Agora vou pedir à técnica que seja retirado do ar a transmissão. Bom, retomamos a transmissão direta e registrando a presença do desembargador Cláudio Santos, eu chamo a votação número 2 da pauta, que é a Apelação Criminal 010, 19.4623/2018. Apelante José Antônio de Souza, advogado Evandro Tavares da Silva e apelado Normando Mendonça Nobre. Relator o doutor Ricardo Tinoco. Em mesa, Excelência. Senhor presidente, pela ordem, Pois apenas não. cumprimentar a todos, um bom dia, prazer enorme voltar aqui a esta Câmara e estou à disposição, cumprimentar todos os presentes e também os que estejam na sala virtual. Pois não. Em mesa, Excelência. É mesmo, presidente. Pronto, a presença do desembargador Cláudio Santos se justifica em razão da suspeição do desembargador Glauber Rego. Não tem sustentação, né? Então, o doutor Ricardo Tinoco tem a palavra. Pois não, senhor presidente, eu vou me limitar a fazer a leitura da emenda, hipótese não é das mais complexas, então assim está dito: penal e processual penal, apelação criminal, injúria, artigo 140, combinado com 141.3 do CP, sentença condenatória, recurso da defesa, pedido de extinção da punibilidade pela decadência, impossibilidade, ação penal proposta dentro do prazo legal, interrupção do prazo decadencial, ajuizamento perante juiz absolutamente incompetente, pretensa absolvição, impossibilidade, autoria e materialidade comprovadas, queixa-crime que demonstrou dolo específico do querelado, expressões pejorativas que atentaram contra a honra subjetiva da vítima, acerto da decisão do magistrado de primeiro grau, pedido de substituição da pena corpórea pela pena de multa prevista no preceito secundário da pena, inviável, pena corpórea de multa previstas alternativamente no preceito secundário do tipo penal, amplo discricionário do julgador, recurso conhecido e desprovido. É a suma do voto, senhor presidente. Pois não, senhor. Também acompanho Vossa Excelência enquanto revisor e consulto o desembargador Glauber Rego. Desculpa. Cláudio Santos. É o costume. Senhor presidente, eu consultei aqui antes o processo e agora estou revendo o voto do excelentíssimo relator e estou acompanhando em todos os termos, sem nenhum acréscimo ou retificação. Pois não, senhor. Então proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade de votos, em sintonia com a 5ª PJ. Bador Cláudio Santos, agradecemos a presença de Vossa Excelência mais uma vez e que seja sempre bem-vindo a esta casa. Amigo, é uma renovação para mim voltar aqui ao convívio de Vossas Excelências e do Ministério Público, doutor Anísio Marinho, dos funcionários e os advogados presentes, demais funcionários. Obrigado. Nossos agradecimentos, Excelência. Um abraço, desembargador Cláudio. O seguinte é o 31 da pauta, da relatoria também do Dr. Ricardo Tinoco, apelação criminal 0800 118 23 2022, apelante GGD, advogada Maiara Gomes Dantas. Em mesa, Excelência. Em mesa, senhor presidente. A doutora advogada requereu sustentação remota, mas não se faz presente. Vossa Excelência tem a palavra.
Eu também vou me limitar a fazer a leitura da emenda. Eu digo aqui: penal e processual penal, condenação pelos crimes de perseguição e incêndio. Apelação criminal, pretensão à absolvição do crime de perseguição por insuficiência probatória ou ausência de representação da vítima. Impossibilidade. Autoria e materialidade plenamente comprovadas. Palavra da vítima consistente e em harmonia com o restante do conjunto probatório. Pleito de absolvição do delito para incêndio ou desclassificação para de dano qualificado. Inviabilidade. Provas contundentes da tipificação contida no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas. Provas testemunhais que corroboram com a confissão extrajudicial do réu. Recurso conhecido e desprovido. Como voto? Acompanho Vossa Excelência, consulto o doutor desembargador Glauber. Também, senhor presidente, acompanho. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade de voto em sintonia com a terceira PJ. Vamos dar seguimento à nossa pauta. O 1 da pauta do meu não está em mesa, é uma grave execução 081-0205 da minha relatoria. Consta que, após o voto do relator, desprovendo o agravo, pediu visto do desembargador Glauber Rego. O doutor Ricardo Tinoco anunciou que aguardaria. Então, mesa. O seguinte, já julgado, né? Ok. O 32. Presidente, eu acho que nesse primeiro, a proclamação seria, porque estava com vistas para mim, né? Eu estou devolvendo, aí seria a retirada de mesa pelo relator, não é isso? Aí, Excelência, eu estava trocando aqui. Vossa Excelência não é o relator. Aí, muito bem. Perfeito. Então, enquanto relator, estou retirando mesmo. Muito obrigado, Vossa Excelência, sempre vigilante. Não, é porque eu tinha pedido vista. Nesse caso, perfeito. E a mesma matéria do 33. Exato. 33 também, exatamente. Já antecipo, não mesa. Adiado. O 32. A grave execução 081, 148614, 2023. Agravante Elias Miguel Ferreira. Através da Defensora Pública Ana Beatriz, agora Ministério Público. Relator, desembargador Saraiva Sobrinho. A divergência do desembargador Glauber Rego, não é isso, Excelência? Isso. Esse é aquele mesmo caso, eu acredito que o doutor Ricardo, na relatoria de Sua Excelência, eu havia divergido e havia modificado o voto. Não, é perfeito, Valor. É porque nós percebemos, isso foi uma análise até que envolveu um debate no gabinete, que nesse caso específico, muito pontualmente, eu não mudei de entendimento, não. Eu continuo convergindo com o seu entendimento como bem acentuado. Mas nesse caso específico, foi verificado que existem comprovações quanto às assinaturas da frequência nesse curso. Tem também indicação de carga horária. Então, nesse caso, senhor presidente, pontualmente, então eu vou modificar o meu voto. Eu não confesso que... É no 32. Fiquei satisfeito ao proferir o voto com a matéria, né? Isso. Não tive o zelo que teve o doutor Ricardo. Em razão disso, eu vou modificar o meu voto acompanhando Sua Excelência, o relator. É o 32, não é isso? 32, exato. Mesmo sentido? Acompanhando Vossa Excelência, porque o fundamento para divergir era justamente porque não tinha tudo isso que o doutor Ricardo já observou existir nos autos. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade, em dissonância com a quarta PJ. O 33 já foi anunciado não mesa. O 34, eu estou pedindo vistas da relatoria do doutor Ricardo Tinoco. E eu aguardo o voto vistas. Pois não. Pedido de parecer oral é o da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, que é o número 30. O doutor Anísio Marinho já tem conhecimento desse pedido, não é isso? Já, Excelência, eu apelo pelo acolhimento. Eminente relator. Eu ratifico o voto como proferido. Eu também acompanho. Desembargador Glauber Rego. Do mesmo modo, senhor presidente. Pronto, recurso provido em parte. Houve um provimento e um desprovimento em matérias distintas, não é isso, Excelência? É o 30, não é? É. Deixa eu entrar aqui bem rapidamente, senhor presidente, só para ter essa...
Extingue um, não é isso? Perfeitamente. E Com desprova. relação- Isso. Então, recurso coincide desprovido nos termos, unanimidade nos termos do voto do relator. Passaremos julgamento em blocos. Extra pauta. Vou botar aqui. Não precisa anunciar não, né? Votos já lançados. Da minha relatoria, da Douglas, tem mais alguma outra divergência? Não, tá faltando o 17, o voto aí do doutor Ricardo aí. 17. Isso. Eu estou pedindo vênia, senhor presidente, a Vossa Excelência, muito especificamente nesse caso, porque eu observei, inclusive fazendo o cotejo, a comparação com outras decisões que já tinham sido proferidas, e na hipótese concreta, o que foi apreendido foram 4,33 gramas, 4 gramas de cocaína e 3,66 de maconha. Mas não só esse aspecto. Fora dessa apreensão, não existem aqueles outros elementos, pelo menos por mim não foi observado, que indicassem a alta periculosidade. Quero crer também que o paciente ele não tem um histórico que denote a presença daquele risco à sociedade, que via de regra temos toda a cautela, inclusive Vossa Excelência. Portanto, nesse particular, com os olhos voltados para o caso concreto, pontualmente, eu estou pedindo vênia a Vossa Excelência, a compreensão por divergir por essas razões. Apenas isso. Pois é, senhor Douglas Rego. Senhor presidente, do mesmo modo, eu estava inclinado, eu não tinha registrado meu voto, inclinado a pedir vista dos autos, mas em razão do voto já proferido por doutor Ricardo Tinoco, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e vou acompanhar a divergência. Concedendo a ordem, é isso, né? Isso. Então, ordem conhecida e concedida por maioria, com a divergência do Bardo Saravia Sobrinho, relator para o acordo, doutor Ricardo Tinoco. Ok, doutor Ricardo Tinoco, relator para o acordo. Senhor presidente. Pois não. Mas a contragosto, mas o redator para o acordo seria... Pela ordem, né? Pela ordem de... O primeiro voto divergente foi o dele. Mas é na ordem de votação. Eu entendo que é pela divergência, mas... Não, o regimento. Mas tudo bem. Eu também não faço. Quem leva, a gente tem seguido essa regra. O primeiro voto divergente é quem leva a relatoria. Mas o primeiro voto divergente é foi dele. Não, o primeiro voto divergente não é na ordem de votação do regimento. Eu sou o seu revisor, então, necessariamente... Sim, por esse fato aí de você não ser o revisor, em tese. Necessariamente contra gosto, mas... Corrigindo. não permitir... Redator para o acordo de Barra do Glauber Rego. Correr em erro aí. Ok, com relação aos votos de Vossa Excelência, nos demais eu não tenho nenhuma divergência. Os votos lançados, já acompanhei. Doutor Ricardo Tinoco. Também não, senhor presidente. Então, mantidos nos termos dos votos já lançados. Senhor presidente, tem o 4. O 4, Excelência. Que é a relatoria do doutor Ricardo. Eu vou submeter agora. Vossa Excelência tem alguma? Com relação aos votos agora do doutor Ricardo Tinoco. O 4, Vossa Excelência. Pois é, tem a divergência, aquela questão do indulto, né? Que eu acompanhei Vossa Excelência na sessão passada. E doutor Ricardo aqui trazendo um agravo em que Sua Excelência não conheceu Mas, se você me permitir, eu fiz uma análise mais detida e ainda que eu me mantenha fiel àquelas lições clássicas do controle de constitucionalidade, no sentido de que se não existir uma declaração formal de inconstitucionalidade, poderia o órgão fracionário tomar a inconstitucionalidade apenas como fundamento. Eu verifiquei que o Supremo, fugindo de de toda essa tradição do controle difuso, lançou a súmula vinculante, inclusive, súmula vinculante de número 10, no sentido de que, mesmo nessas situações, deve se dar a reserva de plenário. Então, eu estou aderindo à sua posição. Me parece que a sua posição é nesse sentido, né? Nesse sentido. Só que fica desnecessário a reserva de plenário porque... No caso aqui, eu estou dando provimento ao agravo, né? Conhecendo da ordem,
E aí o pedido é para que esse seja o primeiro... Deixa eu pegar aqui o pedido, que é bem específico. Certo. O pedido aqui, cadê? Petição inicial. Determine que o juízo de direito da 7ª Vara Criminal decida sobre o mérito da concessão do indulto, haja Sim. vista que o paciente atende os requisitos. Então ele pede para que seja determinado ao juiz de primeiro grau que Que ele examine. analise. Porque lá ele somente fez a declaração de inconstitucionalidade e não enfrentou se tinha ou não direito ao indulto. Aí, só para debate, acho que é importante a gente discutir. Eu estou inclinado, inclusive, a aderir nesse sentido também, Balu, a sua proposição. Mas a pergunta é, se ele declarou a inconstitucionalidade, e quanto a isso me parece que ele não tem dúvida, né? Ele lançou essa posição. E a gente supera aqui, que é constitucional. Então, realmente, há um ponto aí importante, porque eu entendo que teria que mandar para o Pleno. Né? Pro pleno. Mas a reserva do plenário é se a corte aqui entender pela inconstitucionalidade. Aí não poderia o órgão fracionário, somente o plenário. Mas no caso a gente está reconhecendo a constitucionalidade. Nos fundamentos do voto eu entendo que existe uma presunção de inconstitucionalidade, porque viola-se a reserva na verdade... O relator entende que é inconstitucional, mas aí a maioria... entende que é constitucional. E aí fica dispensada a reserva. O entendimento do Esbaço Saraiva é no sentido de que é constitucional. De que é constitucional. O meu também. Esse é o ponto. Esse é o ponto que realmente eu imaginava que nós poderíamos, por maioria, determinar que a matéria fosse levada Mas aí, doutor, ao pleno. A minha sugestão é retirar de mesa e fazer uma análise mais porque é uma compreensão que tenho, o desembargador Saraiva também, mas não, mais aprofundado... Pode ser, eu sou sensível sim. Façamos isso então, eu vou tirar de mesa. Isso, né? E aí eu posso até me convencer de Vossa Excelência, mesmo entendendo constitucional, se a gente encaminhar, mas eu acho que não, Podemos fazer isso, eu tiro de mesa então, viu? Então, quarto, não mesmo. Com relação aos demais, eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Glauco. Também, senhor presidente. Pronto, então a pauta está encerrada. Mais algum outro não, né? Bom, e assim sendo, eu quero declarar encerrada a sessão de hoje. Não, o 34 foi pedido visto. Não, estou só passando um pente fino aqui. Pois não. E por final, só aquela questão do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, o julgamento foi retomado, né, do HC, que tinha o voto do ministro Gilmar, e ele apresentou em plenário a sua posição e foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, concedendo a ordem, firmando tese. E aí teve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. No sentido de ser até o trânsito em julgado. Até o trânsito em julgado. Contrário ao entendimento que eu apresentei. Mas aí tem 3 votos. Mas nós temos acompanhado até o trânsito em julgado. A posição de Vossa Excelência é até o trânsito que seja prolatada a sentença. Que era a maioria que vinha sendo formada no Supremo. Perfeito. Aí o meu voto era no sentido até o trânsito em julgado, porque era o voto isolado do ministro Gilmar Mendes. E agora está sendo acompanhado. Agora ele já está no julgamento que ele apresentou em mesa, em plenário, no julgamento virtual. Aí tem o ministro Edson Fachin e o ministro Dias Toffoli. E a tese é bem interessante. Vossa Excelência permitir? Pois não. A tese que é defendida pelo ministro Gilmar e que foi acompanhada pelos outros 2 ministros. O acordo de não persecução penal é norma de natureza híbrida, diante da consequente extinção da punibilidade, com incidência imediata em todos os casos, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que requerida na primeira intervenção procedimental das partes após a vigência da lei, em observância à boa-fé
objetiva e a autovinculação das partes aos comportamentos assumidos. B. O arguido não tem o direito subjetivo ao acordo de não persecução penal, mas sim o direito subjetivo à devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao acordo de não persecução penal deve ser motivada concretamente com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes, ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal, especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes a reprovação e prevenção do crime. C. É inválida a exigência de prévia confissão durante a etapa de investigação criminal, porque, dado o caráter negocial do acordo de não persecução penal, a confissão é circunstancial, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios não analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da confissão circunstancial como prova desfavorável durante a etapa do procedimento judicial. E D. O órgão judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos, dos requisitos, podendo decotar ou negar de modo motivado e fundamentado a respectiva homologação. Aí pediu vista dos autos o ministro Alexandre Moraes. Isso foi agora, dia 25 de setembro do corrente ano. Ou seja, não, um mês e um dia. Aí foi pedido vistas pelo ministro. Mas o interessante é que ele estava isolado, o ministro Gilmar. O julgamento de turmas era no sentido, a maioria de que o desembargador Saraiva defendia, né, até a aprovação da sentença. E aí depois eu trouxe aquele julgado aqui e que tomou-se uma posição que era até o recebimento da denúncia, que é a posição do STJ. Mas agora não, a posição do O Supremo está, né, avançando. Está avançando, está até o trânsito em julgado. 3 votos já. E de acordo, com o precedente do Pleno, não, né? mas o ministro O Pleno firmou esse entendimento. E o ministro... A tendência é que até chegar ao Supremo. Sim, é verdade, até no novo trânsito em julgado. Sim. Pois mas não, aí senhor. eles trazem uns detalhes que na primeira oportunidade. A Condiciona. A confissão que era debatido se era exigível ou não, ele está dispensando. Interessante. Tem até, só para. Tem aqui agora mesmo, me chega um julgado dia 18 agora. Esse aqui é recente mesmo, né? De um agravo regimental no HC de São Paulo. Relator o ministro Gilmar. Então, esse aqui diz: agravo regimental no habeas corpus, a segunda turma tem entendimento no sentido de que o NPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito julgado, isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado. O acusado somente tem direito desde que tenha formulado o pedido de análise do NPP na primeira oportunidade, né, mantendo a mesma linha de intervenção nos autos após a data da vigência do artigo 28A do CPC. Aqui está CPC. Bom, enfim. Então é na mesma linha, agora mais recente, viu, presidente? Dia 18 de outubro. Então a tendência vai ser essa aí. Aline, encaminhe para a minha assessoria, por favor. Isso. Importante. Ok? Perfeito. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de registrar a presença aqui do Dr. Carlos Sérvulo. Sempre bem-vindo, discreto, mas sempre bem-vindo a esta casa. Senhor presidente, só também, antes de encerrar, se puder retomar a ordem administrativa. Posso, pois não. Na ordem administrativa, ratificar aqui e dar as boas-vindas ao doutor Carlos Sérvulo, um advogado experiente e conhecido da corte e renomado na OAB Potiguar. E também, senhor presidente, Vossa Excelência fez no início da sessão, não estava presente, certamente prestigiando todos os servidores públicos, né, que tem o seu dia festejado agora no sábado, dia 28. Sábado 28. E nós temos a presença aqui do servidor Antônio, se não estou enganado, é o mais antigo né, de gabinetes. É verdade. Né? Então, foi uma homenagem feita por Vossa Excelência. Eu devolvo a palavra aí para aquele que não esteve presente naquela oportunidade possa ter agora. Pois não, doutor Antônio, nós fizemos a saudação a todos os servidores em nome de Vossa Senhoria, viu? Muito honrosa para mim. Vossa Excelência é um ícone desse tribunal.
Inclusive palestrante agora, né? Palestrante aí de bom nível, né? Pois é isso. Parabéns, Antônio, parabéns a todos os servidores, né? Pois não. Em especial aqui do nosso Me associar. Eu também me acosto. Ok, então, então, todas prestigiadas na pessoa de Antônio aí. Aline, Ana Cláudia. Perfeito. Fernanda. Nós estamos procurando Maria diversificar, Clara. buscando isso. Perfeito. Bom, Parabéns então, pela iniciativa. não havendo mais nada a tratar, eu quero declarar encerrado, sem antes anunciar que a nossa próxima sessão será dia 31, terça-feira, em razão do feriado da quinta. Todos de acordo, não é isso? De acordo. Então, Deus, muito obrigado por tudo.